Olá, meu nome é Michele Oliveira de Campos, eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação da UTF-PR do campus de Cornélio Procópio e eu estou participando da segunda etapa do processo seletivo para a monitoria de apoio ao docente da disciplina de Eletrônica Digital. Então, eu irei apresentar sobre codificadores e decodificadores. Primeiramente, é importante saber que um circuito combinacional é aquele no qual a saída depende única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada. Então, é a partir do estudo de circuitos combinacionais que é possível obter circuitos capazes de resolver um problema utilizando eletrônica digital para finalidades aplicadas ao mundo real, e também de compreender o funcionamento de circuitos, como, por exemplo, os codificadores e decodificadores, e também outros circuitos. Então, no desenvolvimento de um projeto de circuito combinacional, é possível seguir esse diagrama, onde, primeiramente, é importante entender qual que é a situação e, posteriormente, desenvolver uma tabela verdade referente a essa situação. E, a partir da tabela verdade, é possível encontrar uma expressão simplificada e, por fim, a partir da expressão, fazer o desenho do circuito combinacional. O codificador ele é um circuito combinacional onde é possível realizar a passagem de um código conhecido para um desconhecido ou de difícil interpretação natural. Um exemplo disso é o circuito inicial de uma calculadora que converte a entrada decimal digitada pelo usuário no teclado em números binários. Já o decodificador, ele também é um circuito combinacional, porém ele faz o inverso do codificador. Então, ele vai passar um código desconhecido para um código conhecido. Um exemplo é quando o circuito interno dessa calculadora, após realizar as operações binárias necessárias, converte um número binário em uma saída decimal, e essa saída pode ser visualizada em um mostrador digital. Então, nessa imagem, nós podemos visualizar esse exemplo da calculadora. E é importante dizer também que o termo codificador e decodificador depende do referencial. Nesse caso, nesse exemplo da calculadora, se a entrada é decimal e passa para binário e depois retorna para decimal, considerando o ponto de vista do processador, o codificador transforma o binário, que é a base de interpretação natural do processador, para decimal, ou seja, de uma base conhecida para uma desconhecida, e o decodificador é o que transforma o decimal para o binário, base desconhecida para conhecida, do ponto de vista do processador. Então, existem alguns códigos que são mais conhecidos, por exemplo, o código BCD 8421, onde a sigla BCD significa Binary Coded Decimal, uma codificação do sistema decimal para binário. E os termos 8421 são valores dos algarismos em um dado número binário, ou seja, 2 elevado a 3, que é 8, 2 elevado a 2, que é 4, 2 elevado a 1, que é 2, e 2 elevado a 0, que é 1. Existem outros códigos BCD conhecidos também, por exemplo, o 7421, o 5211 e o 2421. E a forma de conversão de bases deles é bem análoga ao do BCD 8421. É importante dizer também que o número de bits de um código é o número de dígitos binários que ele possui. Então, no exemplo do BCD, ele possui 4 bits. Existem alguns códigos que são de 5 bits ou mais. Então, eu trouxe um exemplo de codificador. Como eu disse, é um circuito combinacional, que nesse caso fará a conversão da base decimal para a base binária. Então, qual que é a situação que nós temos aqui? São 10 botões que representam os números de 0 a 9 em decimal, e há necessidade de passar esses números decimais para binário. É importante dizer que o botão ele é acionado no nível 0. Isso é uma situação prática que acontece bastante, porque é característica da família TTL. Então, eu trouxe isso para demonstrar nesse exemplo. Então, observando aqui que nós temos uma entrada e 4 saídas, é possível já visualizar que a saída A ela estará ativa quando o botão 8 ou o botão 9 estiverem pressionados. Nesse caso, eles estão negados aqui, porque o botão é acionado no nível 0. O mesmo vai acontecer para a saída B, que ela irá ficar ativa quando o botão 4 ou o botão 5 ou o botão 6 ou o botão 7 forem acionados,
e negados da mesma forma. Então, essas expressões são as expressões simplificadas desse exemplo de codificador. Então, nós entendemos a situação, temos a tabela e temos as expressões simplificadas. Agora é possível desenhar o circuito. Devido ao tempo, eu vou utilizar o software Logisim para poder desenhar, então, esse circuito. Então, aqui no Logisim nós conseguimos observar que quando, então, um número é elevado para zero, ele irá converter para um valor binário, onde o A é o bit mais significativo e o D é o bit menos significativo. Então, aqui, dependendo do botão que eu apertar, então aqui eu apertei o 1, ele converte de decimal para binário. Então, esse foi um exemplo de codificador. Eu trouxe também um exemplo de decodificador, que será do BCD 8421, ou seja, de binário, para o display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos, ele tem essa seguinte configuração dessa imagem, onde ele possui 7 LEDs, e eles são ordenados de A, B, C, D, E, F e G, e de acordo com os LEDs que ficam em nível alto, é possível escrever números ou até mesmo letras nesse display de 7 segmentos. Então, por exemplo, se o LED B e o LED C estiverem em nível alto e os demais em nível baixo, é possível observar o número 1. Então, eu vou abrir a minha lousa aqui para poder desenvolver esse exemplo de decodificador. Bom, então aqui é o nosso exemplo. Nós queremos mostrar em decimal a decodificação de binário desse BCD8421 para um display de 7 segmentos que possui as saídas de A até G, e o BCD aqui pode ser considerado as entradas A, B, C e D. Então, para representar um número zero no display de 7 segmentos, apenas o LED G vai estar em nível 0. Então, aqui ele será 0 e os demais LEDs serão equivalentes a 1. Para representar o número 1, apenas o LED B e o LED C estão em nível 1 e os demais em 0. Para representar o 2, o C e o F em 0 e os demais todos em 1. Para representar o 3, o F e o E estão em 0 e os demais estão em 1. O 4, o A, o E e o D estão em 0, o A, o D e o E estão em 0 e os demais em 1. Para o 5, o B e o E estão em 0 e os demais em 1. O 6, apenas o B está em 0 e os demais em 1. O 7, o A, o B e o C estão em 1 e os demais estão em 0. Para o número 8, todos os LEDs estão em nível alto. Então, 1 para todos os LEDs. E no 9, apenas o E está em 0 e os demais estão em 1. Pronto, encontramos a tabela verdade dessa situação. Agora é necessário encontrar as expressões simplificadas, e nós iremos utilizar o mapa de Carnot para encontrar essas expressões simplificadas. Então, vamos iniciar com a saída G, que quando a nossa saída A, B, C e D estiverem em 0, ou seja, negados, o nosso G será 0. Então, aqui é 0.
Quando apenas o D aqui está sem negar, então aqui, ele é zero também. E nós iremos preencher o mapa de Carnot todo dessa forma. Então, ele vai ficar da seguinte forma preenchido. E como o BCD 8421, ele utiliza 4 bits, ou seja, 2 elevado a 4, 16 possibilidades, porém nós iremos utilizar apenas 9. Então, as demais possibilidades, no preenchimento do mapa de Carnot, nós iremos representar como uma indeterminação. Então, aqui no mapa de Carnot, nós vamos preencher com um X, e ele pode valer 0 ou 1, dependendo do agrupamento que nós fizermos. Então, a intenção é fazer o menor número de agrupamentos possível, de forma que conseguimos que seja possível agrupar o maior número de valores equivalentes a 1 aqui no mapa de Carnot. Então, nossa saída G, ela será igual a primeiro agrupamento. O único valor que não vai variar aqui é o A, sem negar, porque o B varia, e o C e o D também. Então, aqui vai ser A. Ou, vamos agrupar aqui também. Então, o único valor que não muda é o C e o D negado. Então, o C e D negado. Ou, nós podemos agrupar aqui também. Então, os únicos que não vão mudar é o B e o C negado. Então, fica B, C negado. E ainda falta um valor 1 para agrupar. Nós podemos agrupar aqui nessas extremidades. E eles vão valer B negado, que o B negado não muda aqui, e C. Então, ou B negado e C. Então, essa é a expressão simplificada da saída G. E dessa mesma forma, nós poderemos encontrar as outras expressões simplificadas utilizando o mapa de Carnot, então, do LED F, do LED E, do LED D, do LED C, do LED B e do LED A também. Então, nós entendemos a situação, encontramos a tabela verdade, encontramos as expressões simplificadas, agora nós podemos desenhar o circuito referente a esse decodificador a partir das expressões simplificadas. Então, novamente, eu vou abrir o Logicim. Então, o circuito combinacional do decodificador ele fica dessa forma, onde A, B, C e D são as entradas, e aqui nós temos as saídas dos LEDs. Então, visualizando tanto o circuito codificador que foi feito, assim como o decodificador, e unindo eles, é possível observar aqui que nós temos, então, os 10 botões que representam os valores em decimal, que irá entrar aqui no codificador, que ele está encapsulado. Então, o circuito do codificador, que é esse daqui, está ali dentro. Então, ele vai chegar aqui decimal, vai transformar para binário. Aqui pode ser feito algum processamento aritmético, que irá entrar em binário. O decodificador irá passar para o display de 7 segmentos. Quando, por exemplo, então, eu apertar o número 1, vai aparecer ali no display. O número 2 vai aparecer ali no display, o 3, e assim para todos os números. Então, aqui é possível visualizar os circuitos e o funcionamento, comparar com o resultado que nós encontramos, e é legal mostrar aqui também que aqui são as equações que nós encontramos no desenvolvimento tanto do codificador quanto do decodificador. Então, é só colocar a expressão encontrada aqui, construir o circuito, e a gente pode visualizar o circuito também. Desculpa não ter desenhado ele, mas realmente referente ao tempo, eu gostaria de ter trazido esse conteúdo, então achei
pouco mais rápido desenhar aqui no software e poder mostrar também a união do codificador com o decodificador. Agradeço pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.